Preste atenção em algo que eu vou dizer. Deus se manifesta aonde Ele é desejado, no coração de quem Ele é desejado. Imagina que você tem muitos filhos, ou você tem 2 filhos. Um filho aparece para você e diz assim: pai, pô, dá um dinheiro aí, cara, dá um dinheiro aí que eu tô apertado, o negócio tá ruim, pô, me empresta o carro, vou usar teu carro hoje à noite, tá? Não tem hora para eu voltar não. Pegar, pô, meu filho, mas não pode ser assim. Por que não, cara? O carro é meu também, pô. Daqui a pouco você vai morrer, eu vou ficar com o carro. E ele tem um outro filho, quem está me escutando? Um outro filho que não quer saber do dinheiro dele, nem do carro dele. E chega perto dele e diz: pô, pai, eu estou afim de você. Pô, tava com saudade de sentir teu cheiro, pai. Pô, me dá um abraço aqui. Me dá um beijo aqui. Qual dos 2 filhos o pai vai preferir estar? Qual dos 2 filhos? O primeiro ou o segundo? Qual dos 2 filhos você é na presença de Deus? É o cara que chega e diz assim: aí, me dá logo o que eu estou precisando, que eu quero ir embora? Ou você é aquele que puxa a presença? A adoração, quem está me escutando? A adoração manifesta o teu coração com Ele. E manifesta o que você veio fazer aqui. Que tipo de filho você é? O filho que está interessado em alguma coisa? Ou o filho que está interessado no pai porque ama o pai? Quem está me ouvindo? Deus hoje quer falar ao coração daqueles que precisam ser abençoados. Existem pessoas que precisam de Deus. Eu sou um. Eu preciso de Deus. Eu creio nele. Eu creio no que ele fala. Eu creio no que ele faz. Creio no que ele está fazendo. Está me escutando? Por isso eu preciso muito, muito de Deus. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de renovar a nossa aliança com Deus. Hoje é um dia muito especial para quem crê. Quem crê que Deus está aqui nesse lugar? Já aplaudir a presença de Deus. Aleluia. Amém. A minha palavra Deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes de eu estar lendo a palavra e antes de receber a oração de vocês, eu vou citar um texto aqui que ocorreu numa época de Israel, da história de Israel. Israel teve uma dinastia de reis, quer dizer, começou com Saul, depois veio Davi. Quem está me escutando? Depois de Davi veio Salomão. Aí, nessa ocasião, Salomão começou muito bem, mas no meio do caminho ele deu uma pisada na bola, ele se amarrou, ele amou demais, ele tinha muitas mulheres, tinha centenas de mulheres. Amém, amados? E ele acabou seduzido por essas mulheres e a cultuar os deuses delas. E aí Deus se afastou do reinado dele, da sabedoria dele. E quando ele morreu, e Deus falou que por amor a Davi não iria fazer isso durante o reinado de Salomão, por amor a Davi. Mas quando chegou no final do governo dele, a situação estava insustentável, déficit público enorme, uma situação de divisão dentro do país, escravidão do próprio povo. Ele começou a escravizar o próprio povo. Era uma situação horrível. Salomão, quando ele morreu, rachou. Um dos generais dele lá, chamado Jeroboão, dividiu o reino, ficou metade. Houve uma guerra civil, uma crise política, primeiro interna, depois uma divisão por causa de reforma fiscal. É isso. Queria fazer uma reforma fiscal, mas não queria, rachou o país no meio. E aí um lado ficou com Jeroboão e o outro com o filho de Salomão,
chamado Roboão. Quem está me escutando? Israel ficou dividido, ficou reino do norte e reino do sul. E aí cada um teve um rei. E esse Jeroboão, o povo estava acostumado a adorar a Deus em Jerusalém. Toda a adoração dos judeus estava voltada para o templo de Jerusalém. Ali estavam os ministros, ali estavam os sacerdotes, o sumo sacerdote, estava todo mundo ali. Então eles tinham que ir a Jerusalém para adorar. E Jerusalém era a capital do governo contrário a ele, era onde estava Roboão. Então Jeroboão fez o seguinte, ele criou 2 templos de adoração. Ele disse, não, peraí, não precisa ser um só não, faço 2 logo, para cultuar a Deus. Vou botar um em Dan e um em Betel. Quem está me escutando? Amém. Vou botar um lá em Betel e tal, e a gente pega, e aí ele pegou uns caras que não tinham nada a ver e disse que agora vocês vão ser sacerdotes. Os caras não tinham nada a ver, não tinham conhecimento nenhum, não tinham experiência nenhuma, não, mas ele foi botando sacerdote entre os... A palavra fala entre os mais baixos do povo. Ele foi botando os caras para serem sacerdotes desse Deus, que a Bíblia chama de bezerro de ouro, porque todo Deus criado para governar um povo é bezerro de ouro. Todo Deus criado em cima de mentira, para você se dar bem, ou para você atender uma necessidade do povo, é um bezerro de ouro. E ele era uma necessidade política. Quem está me escutando? Era uma necessidade política. Ele não queria deixar o povo ir para Jerusalém para cultuar a Deus. E aí, a nossa história vai ocorrer no meio desse clima aí, desse momento de divisão. Ele vai lá para Betel, começa a cultuar esse Deus lá, levanta uns sacerdotes lá e bota os caras para cultuar a Deus e tal. Diz, olha, Deus está aqui, bora, não vai para Jerusalém não, fica aqui. A gente faz um Deus aqui nosso mesmo. Está me escutando? Amém. Foi nesse clima, um Deus político, um Deus com intenções políticas. Aí, beleza. É nesse clima, é no meio dessa história que essa palavra aqui vai rolar. Amém? 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 Então vamos nessa. Capítulo 13 do primeiro livro de Reis, por favor. Vamos ler do 1 ao 33. Você vai ler? Você. 1 ao 33. É grande. Vamos lá? Quem está ligado, diga amém. E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e os ossos de homens. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal que o Senhor mandou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Pegai-o. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tomar a trazê-la assim. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo para casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém, o homem de Deus disse ao rei:
ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão e nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e contaram-me tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento no qual se montou. Passa. E foi após o homem de Deus, e achou-o sentado debaixo de um carvalho, e disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: sou. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Porém, ele lhe disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, e nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, não bebereis água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voar contigo à tua casa. voltar. Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Assim, voltou com ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera: não comerás pão, não bebereis água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois de comer pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. E eis que alguns homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e foram e o disseram na cidade onde o velho profeta habitava. E ouvindo um profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à ordem do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. E eles o albardaram. Então foi e achou um cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo e nem tinha despedaçado o jumento. Só daí. Estenda as mãos na minha direção. Fala: Senhor, usa o João. Essa noite é tua, Senhor. Eu e você. Usa o João. Entra dentro do meu cérebro, do meu coração. Faz tudo o que você quiser. Fala o que você quiser falar. Eu não quero ouvir o João. Quero ouvir você. Não quero nem ligar para o João. Quero ligar para você. Eu vim aqui por você. E quero me aliançar com você. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu não sei se vocês entenderam. Deu para entender a história, mais ou menos? Essa história é uma viagem. Ela é meio estranha, não é não? É uma história meio louca. O Jeroboão estava fazendo tudo errado. Era rei no norte de Israel, estava dividindo, levantou um
falso Deus, onde as pessoas estavam lá, indo lá para cultuar. Quem está me ouvindo? Aí Deus levanta um profeta, um jovem. Eu estou muito feliz porque hoje retornaram 50 e poucas pessoas, 53 pessoas que estavam em retiro. Então hoje aqui conosco. Quem está aqui que foi ao retiro? Levanta sua mão. Show de bola. Então, essa galera teve lá no retiro de jovens, foi muito legal. Juntou desde pré-adolescentes desde adolescentes, né? Jovens, jovens aspirantes, estagiários, até jovens casais, né? Então, isso foi muito legal. E engraçado que a palavra que Deus me deu foi sobre jovens profetas. Quem está me escutando? Um jovem profeta foi escolhido por Deus. Um cara novo em idade, pelo que a Bíblia fala, e Deus se manifesta a ele e manda ele lá no Reino do Norte olhar na cara do rei. Quem está me escutando? E dizer ao rei o que iria acontecer. E aí ele foi, disse assim: olha, um dos filhos de Davi, porque Jeroboão não era da dinastia de Davi, um dos filhos de Davi, um descendente de Davi, chamado Josias, vai vir aqui, vai matar todo mundo, vai pegar esses profetas, todo vagabundo que tem aí, vai queimar os ossos deles nesse altar aí. E para que você saiba que isso é sinal do que vai acontecer, esse altar vai rachar no meio, de cima a baixo. Quando ele terminou de falar, o altar rachou. O rei que estava lá tentou estender a mão, provavelmente para dizer: prenda-no, ou pega ele. Quando ele estendeu a mão, quem está me escutando? A mão dele ficou dura. Aí o tempo foi passando e ele não conseguia baixar a mão. Ficou lá com o peso esticado. E todo mundo olhando, ele tentando baixar a mão, não conseguia baixar a mão, o dedo ficou. A mão ficou. Amém? Amém. Aí ele teve que pedir ao profeta, o profeta orar por ele, para a mão voltar. Quem está me ouvindo? Amém. Então, os sinais foram junto com a profecia, o poder se manifestou na palavra profética. Eu queria que você falasse para a pessoa que está do teu lado: a palavra profética sempre acompanhada de poder. Tem que ter poder. Quando a pessoa entrega a palavra profética, ela está agindo. Se ela está agindo na direção de Deus, aquilo que ela falou vai acontecer. Quem está me escutando? Vai acontecer. As coisas vão mudar, as coisas vão ser transformadas de acordo com aquela palavra. Amém? E aí não adianta poder humano, quer dizer, o profeta foi mandado ao rei. E aí o rei, quando vê aquela situação, que a mão dele, aí ele conseguiu encolher a mão, aí ele vira para o profeta e diz assim: beleza, olha só, vamos lá para casa, vamos comer alguma coisa, comer, beber, eu tenho inclusive um presente para te dar. Está me entendendo? Aí o cara diz: Deus disse para eu vir aqui fazer isso, entregar essa palavra e não comer, nem beber, nem nada com ninguém, nem com você, rei. Não vou não. Nem que você me desse metade do teu reino, eu ia. Não vou. E disse até para eu não voltar pelo mesmo caminho. Ele mandou seguir reto. E ele fez isso. E aí a gente começa a ver um monte de coisas acontecendo. Lá na frente tinha um outro profeta, que a Bíblia chama ele de velho profeta. E alguém deu a notícia para ele de que todas aquelas coisas estavam acontecendo. E ele então pegou um jumento, que devia ser um Uber da época, amém? Que o negócio de albardar jumento, nem sabia que era. Se fosse hoje, o cara albardava uma moto, um Uber, não sei. Aí o cara foi e
encontrou o profeta o profeta jovem profeta, debaixo de uma árvore, descansando, provavelmente. E daí começa uma outra história, mas eu preciso colocar algumas coisas assim bem importantes. A primeira coisa, eu queria falar desse texto. Quem quer ouvir sobre esse texto? A gente pode tirar um monte de coisas, um monte de conclusões, um monte de linhas de pensamento e tal. Então eu vou falar pelo aquilo que o Espírito Santo fala no meu coração sobre essas coisas. Amém, amados? A primeira coisa é que o profeta recebe um chamado legítimo de Deus, o jovem profeta. Ele recebe uma palavra verdadeira de Deus, é uma coisa real. Ele sabe o que ele está fazendo. Veja bem, um homem, no seu juízo normal, no estado de guerra que havia entre os dois países, esse cara não iria lá falar isso para o rei. Ele sabia que ele estava correndo risco de vida fazendo isso. E ele foi. Então, a coisa já começa dando legitimidade a esse jovem. Quem está me escutando? Uma pessoa, para tomar uma decisão dessa, ela tem que estar cheia do Espírito. Porque se você não tiver, quando você está cheio de Espírito, você não tem medo de nada. Algumas vezes o pessoal já me viu pregar, quando a gente entra aqui na comunidade, mas isso não é novo não. Subir na Vila Ipiranga, Ralacoco, Juca Branco, tudo quanto é comunidade aqui de Niterói, Morro do Estado, todos os lugares que eu vou lá em cima e prego contra as drogas. Digo que Deus vai tirar aquelas pessoas dali, que vai dar um emprego para elas e elas vão sair daquele negócio. Quem está me escutando? Amém. E sempre vou fazer isso. E algumas vezes, algumas pessoas disseram para mim, pastor, eu fiquei esperando o estampido da R15. A última vez no Basta de Deus, não foi? Um monte de gente, eu mandei essa, digo, em nome de Jesus, vocês aí, todo o movimento, Deus vai tirar isso, vocês desse negócio. Vai dar um negócio melhor para vocês. Isso aí, esse negócio não é bom não, rapaz. Você não sai fora disso aí, isso é muito perigoso. E aí ficou todo mundo. Será que mas uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela ama com tal intensidade que ela não tem medo de nada. Quem está me escutando? O amor supera qualquer medo. Quem está me escutando? A necessidade, até se houvesse o sacrifício, seria algo maravilhoso. Parece doido que eu estou falando, mas deixa eu falar. Então, aquele homem ali estava cheio do Espírito, aquele homem ali não tinha medo de nada, ele sabia que ele tinha uma missão em Deus, ele tinha que cumprir aquela missão. Ele sabia que nada poderia ficar no meio do caminho entre ele e aquilo que ele tinha que fazer. Era um jovem cheio de Deus, um jovem determinado, um jovem com uma missão, com o coração ardendo de fazer aquilo que Deus está mandando. Quem está me escutando? E Deus tem umas coisas interessantes, ele fala, olha, tu vai lá, cara. Eu estou te mandando, você vai fazer, mas eu vou te dar algumas limitações que você vai ter que seguir. O meu poder vai se manifestar no teu ministério. O teu poder vai se manifestar, o meu poder vai se manifestar nas coisas que você falar. Quando você falar, as coisas vão acontecer. Tudo que você disser vai acontecer mesmo, vou fazer acontecer. Mas tem um detalhe: você vai seguir a linha que eu te der. Você não vai comer pão com esses caras. E você vai por um caminho e volta por outro caminho. Esse profeta, que a gente não sabe o nome, amém? Foi até lá, falou, realmente Josias fez isso. Josias, alguns 50, 60 anos depois, entrou, foi nesses dois templos, em Dan e em Betel, matou todo mundo, desenterrou os sacerdotes e queimou os sacerdotes no altar que o rei estava queimando incenso. Quem está me escutando? Tudo que o profeta falou se cumpriu. Foi coisa muito séria.
E o profeta, ele teve um momento de grande vitória. Quando o rei virou para ele e disse assim: vem cá, cara, come pão comigo, bebe água, eu vou te dar um presente. Na realidade não era um presente, era um cala-boca. Quem é homem de Deus aqui sabe o que é um cala-boca? Eu pensei muito no Sandro, no pastor Sandro, enquanto eu estava orando e buscando no Senhor essa palavra. Eu não sei quantas vezes já tentaram calar a boca do Sandro com dinheiro, com propostas. Isso que eu saiba, eu não quero nem falar de mim. Eu também, do tipo assim, cara, faz um arranjo comigo que a gente se dá bem. E eu me lembrei muito dele nisso, porque isso é característica de quem está em Deus. Quando uma pessoa está em Deus, Deus também dá algumas direções para nós. E um homem de Deus não vai a ninguém para entregar uma palavra para usufruir de nada que aquela pessoa pode dar. Quem está me escutando? Amém. Se você fizer isso, você morre. Porque Deus não quer isso. Deus quer que você dê, não quer que você tire. Quem está me ouvindo? Amém. Você vai às pessoas para... Valeu. Você vai às pessoas e diz assim: entrega o meu recado. Você não chega para ela e entrega o meu recado. Ah, você é empresário, né? Pô, estou querendo um emprego lá. Será que não rola não para você um diretor, um gerente lá e tal? Não vou te dar uma palavra boa que vai abençoar a tua vida. Não, mas peraí, cara. Ah, você sabe que você está com grana, mas eu estou tão apertado de grana. Você não pode pagar umas continhas para mim, não. Eu sou homem de Deus, eu vim aqui para te abençoar. Quem está me escutando? Isso não rola. Olha para mim, igreja, Senhor, olha para mim. Se isso aconteceu, o profeta não é verdadeiro. Se tiver troca, quem está me escutando? Quem está me escutando, diga amém. Não tem troca. Não tem compra. Não tem negócio. Porque na realidade o que Jeroboão queria era dar o cala-boca. Então aqui, eu vou te dar uma parada. Você fica na tua aí, não fica falando essas coisas que Deus vai destruir o altar, não. Eu estou ganhando o povo aqui, estou levando o povo na boa. Não faz isso não, você está estragando meu negócio. Eu estou convencendo o povo de que tanto faz esse Deus ou aquele Deus, Deus é tudo igual. Quem está me escutando? Sai Deus de lá, Deus aqui. Agora, por que Deus tem que ser em Jerusalém? Pode ser aqui também. Amém? Amém? Amém. Quem está me acompanhando, diga amém. Amém. E aí o profeta, ele chega lá e não tem conversa, não. Ele manda e os sinais acontecem na cara dele. Os sinais de Deus acontecem na cara de Jeroboão. Mas eu tenho aprendido uma coisa: milagres e poder de Deus, mesmo quando se manifesta, a pessoa não, quando a pessoa não está com o coração quebrantado, ela não se converte. O cara teve 3 sinais, quem está me ouvindo? Ele disse assim: o altar vai rachar. Pum, rachou. Aí depois o cara esticou a mão, prendo-no. Sinal do poder de Deus. Depois ele: por favor, profeta, ora por mim. Aí o profeta vai lá, ora, a mão volta para o lugar. 3 sinais. Mas ele não se convenceu. Ele não se converteu. Porque existem pessoas que podem ver. Tem gente que passa 10 anos na igreja, vê milagre, vê tudo, vê direção, vê Deus operando, vê Deus curando, vê Deus prosperando, transformando, fazendo o cara, mas não se converte. Por que não se converte? Porque tem um coração duro, ela não quer. Ela sabe quem é Deus, fica anos na igreja, vê quem é Deus, vê Deus operando, inclusive na vida dela. Aqui era uma operação de Deus na vida de Jeroboão, era o braço dele, não era o braço de outro, não. Ninguém estava fazendo cena ali, não, era ele. Amém? Amém, igreja? Amém. Mas ele não se converteu. Ele tentou subornar. Tentou ganhar o cara na grana, no presente, na conversa.
O profeta tem uma grande vitória. Ele diz assim: cara, mesmo que você desse metade do teu reino para mim, eu não ficava aqui. Pode ficar com o teu reino, com o teu dinheiro, com a tua casa. Eu vou fazer o que Deus está me mandando. Quem pode glorificar a Deus? Grande, fala comigo, grande vitória. Grande vitória. O poder de Deus se manifestou através da vida dele. Deus colocou autoridade nas coisas que ele estava falando. O que ele falou que ia acontecer mesmo. E Deus estava ali, Deus era com aquele jovem. Aí ele foi. E Deus fez uma coisa. Olha, cara, você não come, não bebe, não volta pelo mesmo caminho. Porque se ele volta pelo mesmo caminho, quem está me escutando? Ia ter uma galera para virar para ele e dizer assim: pô, você é um cara. Pô, você botou o dedo, você botou lá um negócio, disse que ia quebrar, quebrou o altar mesmo. Pô, você não é mole não, cara, você é muito cheio de Deus. Caraca, mané. Todo mundo dando tapinha nas costas. Pô, legal. Aí Deus disse: não volta pelo mesmo caminho não, vai direto, faz isso, vai direto. Vai embora, não olha para trás não. Não vai fazer caminho de retorno. Fala a pessoa que está do teu lado: quem é profeta de Deus? Não tem caminho de retorno. Não tem tapinha nas costas. Fala o que tem que falar, entrega o que tem que entregar e sabe que não vai agradar. Quem está me escutando? E não tem preocupação de agradar. Se tiver preocupação de agradar, ele vai voltar pelo mesmo caminho para todo mundo ir batendo palma para ele. Ele foi por outro, diz assim: cara, segue direto, vai embora. Vai. Faz o que você tem que falar, fala o que você tem que fazer, faz o que você tem que fazer e vai. E aí ele obedece. Eu não sei como é que ficou o coração dele, porque muitas vezes a gente, depois de uma grande vitória, é o momento que nós estamos mais frágeis. O momento que a gente queria a casa e Deus deu a casa. O momento que a gente queria o emprego e Deus deu o emprego. O momento que a gente queria o casamento e Deus deu. Aí Deus deu. Aí o poder se realizou. Aí você comemorou. E você queria o emprego. E você queria que tudo desse certo. E tudo se realizou. Você diz: aleluia, Deus é comigo e tal. Só que nessa hora não tem aplauso. Ninguém dá tapinha nas costas. Nada. Deus diz para você pegar a linha e não olha para ninguém, cara. Tua relação é comigo. Quem está me ouvindo? Amém. Não fica esperando nada, não. Vai. E eu imagino como é que... Porque o momento mais frágil do profeta, o momento mais difícil do homem de Deus, é quando ele tem vitória. Porque na cabeça dele já vem aquela coisa de... Poxa, tudo bem que Deus operou, né? Operou porque você merece. Operou porque você é show de bola. Por isso que ele operou. Não é igual os outros aí. E aí, a primeira vez, quando o cara oferece comida, bebida para ele, comida, comer, beber água, e receber presente, ele fala: nem de jeito nenhum eu vou. Ele olhou para Jeroboão e disse assim: esse cara é um pecador, ele está fazendo um negócio completamente errado, ele está botando o povo para se prostituir com deuses falsos. Não quero não, vou sair fora desse cara. Não! Mas quando ele está lá debaixo da árvore, deu uma descansada, ele já devia estar com fome e com sede também. Sentou lá. Quando veio o cara para falar com ele, não chegou para ele de qualquer maneira, virou para ele e disse assim: é você o homem de Deus que veio de Jerusalém? Você o homem de Deus que foi mandado para cá, que veio de Judá para cá? E aí ele fala: sou eu mesmo. Olha a resposta dele: sou eu mesmo. Eu sou esse cara aí, o homem de Deus que está fazendo essas coisas todas. Sou eu. Era do tipo assim, é como se aquele filme, quem viu aquele filme Advogado do Diabo? 10 vezes. Quem já viu esse filme Advogado do Diabo? Quem nunca viu o filme? Abaixo. Quem nunca viu? Tá. É um filme antigo, eu aconselho todo mundo a ver esse filme. Tá?
menores de idade, eu não sei qual é. É meio pesado, eu aconselho os adultos a ver. Tá? O advogado do diabo. Agora, né? Pois é, dizer que é muito chato, entendeu? Tem muita coisa marginha. Então, olha pra mim. E esse filme Advogado do Diabo, o diabo é um advogado, dono de uma empresa de advocacia, vai levando o cara na boa, vai levando o cara a fazer um monte de coisas em troca de dinheiro, de prazeres e tal, e o cara vai crescendo. No final o cara descobre que o cara é o diabo. E aí ele descobre as coisas que ele chegou a ponto de fazer, coisas que são completamente contra o caráter dele. E ele fica assim, diz, meu Deus, como é que eu estou fazendo essas coisas? E eu não quero mais isso, eu quero romper com isso. Eu quero, mas não consegue romper. Era uma teia, era um negócio agarrado com ele, ele não conseguia romper. E aí no final ele pega um revólver para matar o diabo, que assume uma figura humana. Aí quando ele pega o revólver, ele vai lá, ele fala, você me fez fazer isso. Ele disse, eu não. Eu só criei a oportunidade. Quem decidiu foi você. Amém? Quem está me ouvindo? Amém. Quem decidiu foi você, eu não fiz nada. Eu só criei a situação. Você que decidiu. Eu achei bem interessante isso, sabe? Cara, naquele momento ali, eu não sei o que estava passando no coração dele. Mas quando aquele homem, aquele velho profeta chegou para ele, profeta velho, vou passar a chamar ele de profeta velho. O profeta velho chegou para ele aceitou de boa, sabe? Não, beleza. Mas fala aí. Não, eu queria que você viesse comer na minha casa. Ele já não foi, jamais ele disse, não posso, né? Para mim não dá, não posso. Não posso porque Deus me disse que eu não poderia comer nem beber com ninguém aqui. Eu não poderia ficar com ninguém aqui, nem comer na casa de ninguém. Na realidade, Deus não queria, porque quando você come e bebe com alguém, você cria um... Quem está me escutando? Você cria um vínculo. A pessoa está te dando alguma coisa. Ela está te dando, ela pode estar te dando dinheiro, comida, pode estar te dando um serviço, ela pode estar te quebrando um galho, ela pode estar dando uma coisa material que você precisa. E quem está me escutando, se liga. Quem está ligado? Não deixa ninguém roubar essa palavra de você, né? Fala a pessoa que está do teu lado, não se desliga. Então, olha só. Você cria um vínculo. Então Deus falou, cara, você não vai criar vínculo com ninguém, com nada. Você não vai receber nada de ninguém. Você só vai dar. Você dá e vai, dá e vai, dá e vai. Homem de Deus, quando ele está no território do inimigo, ele dá e sai. Ele manda o que ele tem que mandar, ele faz o que ele tem que fazer e vaza. Ele não recebe. Quem está me escutando? Você não pode receber do inimigo. Se você tiver... Uma pergunta para os jovens. Você tem um balde de água limpa. Amém? Aí você pega um pouquinho de esgoto e joga nela. Ela continua limpa? Ué, mas era só um copinho. Só um copinho. Sim ou não? Fica sujo. Só com um copinho. Mesmo que tenha um balde de água limpa. Deus disse assim, cara, não recebe nada, não cria vínculo, não se junta, não anda com esse pessoal, vaza. Mas aí o profeta vira para ele e diz assim, sabe o que é, cara? Antes de eu vir para cá, vem um anjo. Quem está me ouvindo? Amém. O velho profeta disse assim, veio um anjo, falou comigo, que era para vir aqui levar você para te dar pão e água. Aí o cara disse, é? Um anjo apareceu para você, falou isso? É. Então eu vou. E aí esse profeta, Jesus, não me faz pergunta retórica no meio da pregação, pelo amor de Deus. Segura a onda.
Eu queria falar um pouco desse velho profeta. Quem é o velho profeta? Ou o profeta velho? O profeta velho é aquele cara que provavelmente um dia deve ter tido uma experiência com Deus, mas com quem Deus não fala mais. Essas pessoas existem. Elas existem hoje. Deus não fala, Deus não usa. Deus até não retira a unção, mas retira a missão. A pior coisa que pode acontecer, quem está me ouvindo? Com uma pessoa que anda no Senhor e que está cheia do Espírito Santo, é Deus tirar a missão dela. Não tem missão. A pessoa sente que tem algo no coração e tal, mas um espírito de rebeldia, ou um espírito de descaso em relação às coisas de Deus, de irreverência em relação a Deus. Deus vai lá, deixa a pessoa com a unção e tira a missão. A pessoa fica, digamos assim, desempregada no reino. Quem está me ouvindo? Cansei de ver isso. Cansei de ver isso. Mas a pessoa, ela olha para si mesma e diz: eu sou profeta. Eu sei, eu já fiz isso, já profetizei. Eu já falei e as coisas se cumpriram. Eu já botei a mão e já expulsei demônio. Eu já curei enfermos. Eu já preguei, a vida das pessoas mudaram. Eu já fiz isso tudo. Então, eu sou profeta, eu tenho carteirinha de profeta. Amém, irmão? Tem carteirinha de profeta. Sou da associação dos profetas. Sou do sindicato, entrego meu... Amém? Amém? Amém. Sindicato dos profetas. O cara tem tudo lá. Mas a unção já foi, bro. Aliás, a missão já foi. Deus tirou. Não rola. Então essa pessoa não escuta mais Deus. Mas quando ela vê, a Bíblia diz, quem está me ouvindo? Que os filhos desse profeta vieram trazer informação para ele. Pai, tem um cara aí, tem um jovem, um garotão aí, ó, um jovem, ele veio lá de Jerusalém, foi mandado de lá para cá, e quando ele chegou aqui, ele estava cheio de Deus, ele falou isso assim na cara do rei, e o rei estendeu a mão na direção dele, e o braço do cara ficou duro, e não sei o que, e o pai ficou ouvindo aquilo tudo e deve ter ficado pensando assim: mas peraí, profeta aqui sou eu, profeta aqui da região, sou eu. E talvez os filhos tenham dito: pô pai, eu estou precisando tudo com você, eu nunca vi o braço de ninguém ficar duro. Amém? Eu nunca vi as coisas acontecerem, e aí nem os filhos, quem está me escutando? Nem os filhos deviam olhar para ele e respeitar ele como profeta. Nem os filhos ouvem a voz de Deus através dele, e ele deve ter olhado para aquilo: bom, mas quem é esse cara? Onde é que ele está? Ele pegou o caminho lá, então não sei o quê. Aí albardoa e um jumento para mim, amém? Toda hora tem um jumento na parada. Aí, vou simplificar, aí chamou o Uber, amém? Chamou o Uber e disse: me leva lá atrás do cara, vamos achar o Uber. E em vez de pegar esse cara no meio do caminho, ele cansou. Eu sei que tem um bocado de jovem aqui cansado, porque retiro cansa, amarrar os outros cansa também, ser amarrado também cansa. O pessoal tem umas brincadeirinhas de amarrar os outros na árvore, foi uma delícia mesmo. Amarrar em poste, na cama, só Jesus. Olha para mim. Mas em algum momento aquele jovem cansou no meio do caminho. Em algum momento aquele cara cansou. O problema de cansar é que ele poderia cansar, ficar ali naquela árvore e dar um tempo. Ele poderia dar um tempo, dar uma respirada na caminhada e continuar caminhando, porque só tinha uma direção para ele seguir. A Bíblia diz que o velho profeta foi até ele e disse que falava em nome de Deus. Mas quem está me escutando? Quem está me ouvindo? Ele mentiu. Sabe por quê? Porque ele não estava falando por Deus, mas ele precisava. Há um misto de admiração. Eu tenho certeza que aquele cara ficou admirado pelo aquele garoto, pelo aquele rapaz,
Esse cara é de Deus mesmo, eu sei o que é isso, já fui assim. Já fui um cara assim, cheio de espírito. Eu já fiz isso. E aí você deu aquele negócio, mas ao mesmo tempo que tinha admiração, também tinha inveja. E as pessoas mais perigosas que andam conosco são as pessoas que nos admiram e têm inveja. Amém. Esse misto de admiração com inveja torna pessoas muito perigosas ao nosso redor. Muito, muito perigosas. E esse cara, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Fala a pessoa que está do teu lado, Deus está falando nesse lugar. Não é uma admiração pura. A pessoa te admira e curte você, e te abraça, e quer ver o teu sucesso. Não, é uma admiração, tem uma admiração muito grande. Eu me lembro de pessoas que andaram comigo, que elas se lembravam de todas as minhas pregações. Cara, elas se lembravam de coisas que nem eu lembrava. Elas lembravam das minhas pregações em detalhe, repetiam pedaços inteiros, trechos inteiros que eu falava. Era uma coisa assim. E eu já ficava com o pé atrás, eu digo, caraca, quando é que vai vir a facada? Porque uma hora a facada vem nas costas, amém, amados? Todo pastor sabe o que é isso. Todo pastor sabe. Quem está me escutando? E eu olho assim, como é que aquele cara foi. Ele sabia que ele ia arrebentar com a vida daquele jovem. Ele sabia que ia arrebentar com a vida daquele homem de Deus. Ele sabia. Ele sabia que ia acabar com a vida daquele cara. Mesmo assim, ele foi. Porque a inveja, a raiva de ver aquele jovem puro, cheio de Deus, obediente a Deus, enquanto ele estava deixado de lado, foi muito maior. Nas últimas semanas eu tenho pregado muito sobre ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo, pelo governo de Deus. Quem está me escutando? Eu preciso dizer para você que isso é algo muito perigoso. Quando você sai do lugar da religião e diz, eu quero ser governado pelo Senhor. Eu sei que muita gente não aguenta isso. Porque o governo de Deus te joga num lugar sempre de perigo. Quem está me ouvindo? Isso é real, isso é concreto. Ser governado por Deus é viver num lugar onde o inimigo está sempre próximo. Porque você é um perigo. Você desperta inveja, admiração, inveja e raiva. Tem gente que não sabe nem por que tanta gente tem raiva dela. Diz que eu nunca fiz nada para as pessoas terem raiva de mim. Então por quê? Quem está me ouvindo? Amém. Mas esse cara mentiu dizendo que era um recado de Deus. Porque para ele não interessava, o importante era convencer aquele cara a vir. De qualquer maneira, vir para o lado dele, vir para perto dele, vir para o... Entendeu? Não importa. Então ele mentiu, porque Deus não falava muito tempo com ele, mas ele disse, não, eu estou falando para você por Deus. Foi Deus, olha, Deus mandou um anjo. Deus me deu um sonho. Deus me deu uma visão. E aí eu via você. O anjo mandou vir aqui. O anjo mandou te oferecer pão e levar você para minha casa. Cansei de ver isso acontecer na igreja. Eu quero repreender esse espírito em nome de Jesus. Amém. Amém. Falsos profetas que levam pessoas à morte, se escondendo atrás da religião, dizendo que estão falando por Deus, manipulam as pessoas segundo seus próprios interesses. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Engraçado, eu perco mais gente para esse tipo de coisa do que para droga. Eu quero repreender isso, essa mentira. Pessoas que falam por Deus, dizendo que falam por Deus atrás de uma religião e levando as pessoas para os seus próprios interesses. Amém? Amém. Pessoas que estão sem missão. Eu quero falar uma coisa para vocês.
Quando você encontra um profeta, o profeta tem missão. O profeta de Deus, ele está na missão. Todo profeta de Deus está na missão. Ele é uma pessoa determinada a obedecer ao Senhor. Quem está me escutando? Ele é determinado à custa da própria vida. Ele vai obedecer ao Senhor. Uma coisa também, eu fiquei pensando no profeta novo. Por que o profeta novo entrou nessa cilada? Por que ele caiu? Olha para mim. Por que esse profeta caiu nessa cilada? Porque o profeta velho falou o que ele queria ouvir. A carne dele queria comida, bebida e um tapinha nas costas. A carne dele queria comida, bebida e um tapinha nas costas. Por isso que ele caiu. Ele disse, pô, afinal de contas eu fiz mesmo, eu sou o cara a obedecer a Deus em tudo, mas eu estou com fome. Por que eu não posso fazer? O cara é profeta mais velho que eu. É antigo. Eu quero. A palavra daquela pessoa veio ao encontro do que a carne, a natureza humana daquela pessoa queria. E aí a natureza de Deus perdeu. E a pessoa caiu na cilada. E o profeta levou ele para casa. Olha só, o que veio depois? Escuta só. E aí ele fragilizado, talvez pelo aquele momento que ele estava vivendo, fragilizado porque ele não teve tapinha nas costas, nem comida nem bebida, fragilizado psicologicamente, ele aceitou, ele topou aquela parada, e quando ele chegou lá, ele comeu e bebeu. Ele desfrutou daquilo ali. Ele curtiu aquilo ali. Mas quando ele curtiu, tinha uma outra pessoa que precisava se sentir satisfeita. Era o velho profeta. E aí a pessoa profetizou sobre a vida dele, profetizou contra ele, falando para ele, condenando ele através da palavra. Quem está me ouvindo? Amém. Ele deve ter ficado muito feliz, porque teve a chance de acusar. Porque virou para ele e disse assim, Deus está me dizendo que você não vai deitar na sepultura com seus pais, porque você não obedeceu. Olha só, ele que convidou o cara e disse que Deus, olha que Deus confuso, profeta velho, quem está me ouvindo? Cara, se você quiser ver quando você ouvir um profeta que Deus muda de ideia toda hora, quem está me ouvindo? Amém. Deus muda toda hora de ideia. Deus quer uma coisa, daqui a pouco Deus quer outra. Deus manda ir, depois manda você voltar. Deus manda fazer, depois manda desfazer. Quando você encontrar um profeta confuso, de um Deus confuso, desconfia. Porque pode ser que seja um velho profeta. Ou profeta velho. Eu não estou falando de idade, né, irmãos? O cara pode ter 20 anos e ser profeta velho. E pode ter 60 anos e ser um jovem profeta. Quem está me ouvindo? Amém. Esse cara, você pode ficar desconfiado, que pode ser, quando o cara começa a falar muito, Deus mandou para cá, depois Deus mandou para lá, Deus mandou fazer, depois mandou desfazer. Olha que Deus confuso. Deus virou para ele virou para o jovem profeta e disse, Deus mandou um anjo falou comigo para te trazer para casa. Depois Deus usa o cara para dizer assim, olha, Deus está dizendo que já que você veio aqui para comer aqui na minha casa, você não vai nem deitar na sepultura com seus pais. Usou para acusar. E aí, o pastor novo sobe no jumento e vai embora, e o leão vai lá, amém? Amém. E mata o cara. Tem uma coisa, eu não entendo muito de zoologia, mas eu entendo uma coisa: animal não mata por prazer.
Animal mata para comer. Certo? Mas a Bíblia está dizendo que aquele leão foi lá, matou o cara e ficou do lado do corpo. E do lado do cara, quer dizer, tinha o corpo do cara e tinha um jumento, que era um jantar para o leão também, é mesmo? Era um jantar duplo, ok, tinha um cara e tinha um... Ele não tinha por que matar, mas a Bíblia diz que o pessoal passava por ali, via o leão lá paradinho, na boa, de boa, tranquilo, entendeu? Missão cumprida, o profeta caído morto, e o jumento do lado, e o leão não comeu o profeta, e não comeu o jumento. Ele só foi lá, matou e ficou lá. Quer dizer, do tipo assim, leão, mandado por Deus, cumpriu a missão dele e acabou, nem comeu o profeta. Mas o que matou o profeta não foi o leão. Preste atenção no que eu vou falar. O que matou o profeta foi comer o pão do profeta velho. Fala a pessoa que está do teu lado, nunca coma o pão do profeta velho. Porque o profeta velho, uma experiência que eu tenho como pastor é o seguinte: quando eu começo a ganhar as almas para Jesus, cara, eu ganho, o cara passou a vida inteira, todo mundo detesta, ninguém gosta do cara, todo mundo escorraça o cara, então assim, que quando você ganha o cara para Jesus, que ele começa a andar na casa de Deus, aparece um monte de gente para ensinar ele a ser crente. Quem já viu isso? Amém. Quando o cara começa a caminhar, eu digo assim, pô, vem pro catecumenato. O que é a preparação para o batismo? Aí aparece um crente para dizer, você não está preparado. Eu estou há 10 anos, não me batizei. Você não está preparado. Esse teu pastor não deve ser muito bom na cabeça, não. Aí você pode dizer para ele, o pastor não é muito bom na cabeça mesmo, não. Só para confirmar. Amém, amados? De boa, tranquilo. Mas a hora que o cara começa a caminhar, aparece crente de tudo quanto é lado para ensinar o cara a ser crente. Não, isso você não pode, você pode, não pode. Aí depois a pessoa vem em maior crise conversar comigo, pastor, pode ou não pode, devo ou não devo, faço ou não faço. Eu digo, brother, quem te falou isso? Ah, tem vizinho, tio, primo, então todo mundo está me aconselhando agora. Está todo mundo dizendo para eu sair dessa igreja e ir para outra, cada um está. Quem está me ouvindo? É direto isso. O problema do pão do profeta velho é que o pão do profeta velho fala o que você está querendo ouvir. Quem está me ouvindo? Já aponta um caminho mais fácil. E o pão do profeta velho, ele é gerado por alguns ingredientes. Quem está me escutando? Primeiro ingrediente, é gerado na mentira. Segundo ingrediente, ele é gerado na inveja. Terceiro, é gerado a partir de uma morte espiritual. Uma pessoa morta espiritual gera um pão e dá esse pão para você comer. Em cima de mentira, em cima de inveja, em cima de engano. Mas você come porque fala as coisas que você quer ouvir. Te supre a tua necessidade emocional momentânea. Quem está me ouvindo? Uma necessidade emocional, psicológica, física, momentânea. E aí você joga um bocado de palavra de Deus ali no meio e a pessoa mente dizendo, eu tenho um recado de Deus para você. Não tem. Deus tem para você. Se Deus falou o teu coração e tem te dado uma direção, é nessa direção que você tem que seguir. Quem está me ouvindo? É nessa direção. Você não tem que comer o pão da inveja, o pão da mentira e o pão da morte espiritual. E se alimentar disso só para satisfazer um momento teu psicológico, para você se sentir mais, sei lá, melhor, maior. Quem recebe essa palavra? Amém. Fala comigo assim, por que será que o pastor está pregando isso? Não sei.
Mas eu sei que muitas pessoas aqui dentro serão abençoadas com essa palavra. Amém, amados? Essa palavra é uma palavra de você dizer, aprender a dizer não. Não para a tua natureza humana. E saber que quando Deus manda uma palavra para você, ela pode ser louca. Mas é para seguir. Porque ele te entrega uma unção, fala comigo, uma unção e uma missão. Fala comigo, uma unção e uma missão. Então, não olha nem para a direita e nem para a esquerda. Escuta a voz do Espírito Santo e segue na direção que Deus está te dando. Mesmo que a tua carne, e quando eu falo de carne, eu estou falando de natureza humana, mesmo que a tua natureza humana, as suas necessidades psíquicas, emocionais, estejam te apontando para você querer ouvir a verdade onde existe uma mentira, você vai dizer, não, o Espírito Santo não está me falando isso. Deus está falando comigo. Deus me deu uma unção e uma missão. Quem está me escutando? Eu estou falando de uma unção de várias coisas. No projeto dele, unção para ser pai. Quem está me escutando? Fala comigo, unção para ser pai, para ser mãe, para ser ministro do Evangelho. Quem está me ouvindo? Para ser um cidadão. A gente não sabe qual é o projeto de Deus. Deus pode ter um projeto para você numa universidade, numa faculdade, num trabalho, numa obra que você está trabalhando, na casa de alguém, no seu trabalho, em qualquer lugar. É ali que Deus vai te usar. E é aqui que Deus vai te usar. Que Deus te trouxe aqui. Quem está me ouvindo? E Ele vai te dar uma missão e uma unção. Deus não entrega missão sem unção. Para Ele entregar a missão, Ele capacita. Ele dá poder. Ele vai junto. Quem está me escutando? Você bota o teu braço, Ele bota o braço também. Você bota o pé, Ele bota o pé também. Quem está me ouvindo? Agora as propostas vêm. Vem aqui receber um presente. Vem receber do mundo também. Você vai dar tanto. Você vai dar. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu estava falando no catecumenato. Jesus deu a vida dele. Na hora que ele estava lá morrendo, os caras que mataram ele estavam ali em volta. E ele virou. Ele poderia ter dito assim: Senhor, manda só um raio. Só um raiozinho, eletricuta esse pessoal todo aqui. Senhor, só uma vezinha, gera um terremoto aqui para engolir esses safados. Mas a palavra dele foi: Pai, perdoe-os que eles não sabem o que fazem. Ele amou os caras até o final. Não tem lógica. Não tem lógica. Deus não é lógico. Se fosse eu, mandava matar. Ué, eu, na minha carne, na minha natureza humana, mandava matar. Na minha natureza espiritual, eu espero que o Senhor me visite nessa hora. Eu hoje quero dedicar essa palavra a gente rejeitar o pão da religião, o pão da manipulação, o pão de mentiras contadas em nome de Deus, e a gente ficar com a Bíblia, a palavra, a direção do Espírito. Olha para mim, igreja, isso aqui é verdade. Amém. Eu falei uma coisa esses dias para um jovem casal. Eu disse: eu não conheço nenhuma pessoa até hoje, eu não conheço ninguém que tenha sido liberto de drogas, por exemplo, por um psicólogo. Cadê a Raquel? Depois você me dá a lista, tá? Não tem. E a drogadição é uma doença. Mas eu pergunto: alguém aqui já foi liberto de drogas por Jesus? Amém. Pode levantar a mão. Glorifica o nome do Senhor.
Esse livro é verdade. Esse livro é caminho. Isso aqui muda vidas de verdade. Isso aqui é real. Não é mentira. A palavra do Senhor é verdadeira. Não é fake. Não é fake, não é condução, não é troca, não é comércio, não é negócio. A palavra do Senhor é uma bênção que nós recebemos com o sacrifício da vida do Filho, que hoje é um homem vivo, está na Trindade, intercedendo por nós, por mim, por você, quem está me escutando. Hoje eu estou aqui, estou livre de drogas, porque Jesus fez isso comigo. Hoje eu estou livre de um monte de problemas que eu tinha, eu estou livre do adultério, eu estou livre de um monte de coisas, porque o Senhor tem tido misericórdia. Não tive nada que pudesse me curar. Só Jesus. Só Jesus. Toda vitória na minha vida foi dada por causa de Jesus. Alguém pode falar isso comigo? Alguém pode falar isso além de mim? Pode falar, fala mais alto. Porque esse livro é verdadeiro, porque o Espírito Santo não mente. Não mente, não manipula, não é comerciante, não é negociante, não é manipulador, não está tentando criar um novo Deus. Amém. Quem está me escutando? Amém. Fala comigo, Senhor, eu não vou aceitar oferta. Não vou aceitar presente. Não vou aceitar propostas de velhos profetas que o Senhor não usa mais. Vamos orar? Quem gostaria aqui de ser um profeta novo, usado por Deus? Ah, Senhor, eu quero ser um profeta completamente governado pelo Senhor. Totalmente governado pelo Senhor. Eu quero romper com todas as mentiras que o mundo tem pregado para mim. Eu quero romper com toda mentira, Senhor. Toda mentira, toda manipulação, tudo aquilo que fizeram com a minha cabeça, Deus. Eu quero romper hoje com tudo que é velho. Fala comigo, eu quero romper com tudo que é velho, com tudo que é passado.